As ações da Vale dispararam, subiram mais de 8% nas últimas semanas, com a notícia de dividendos extraordinários no radar. Eu sei que isso anima muito, só que tem um detalhe, tem uma verdade que ninguém está falando sobre Vale, que você que está pensando em dividendos tem que ficar sabendo, por isso eu decidi gravar esse vídeo. Para te mostrar um risco, podemos chamar de risco oculto, aí de investir em Vale. E aí nos próximos minutos eu vou te explicar o que está acontecendo com o Vale agora, eu vou te responder se a gente vai ter dividendos extraordinários ou não, e também se vale a pena investir em ações da Vale, pensando em dividendos, é claro, sob a perspectiva do nosso método de seleção de ações com foco em dividendos, que é um dos métodos que a gente tem, então presta muita atenção nesse vídeo, deixa o dedo no like. E vamos entender o que está acontecendo com a Vale, né, que vem subindo aí 8% no último mês, depois de ter ficado bem no 0 a 0 nos últimos 5 anos, e que do nada voltou a subir, né, aparentemente no início de uma reação de reviravolta. Que reviravolta seria essa, Ramiro? Bom, simples, a China anunciou um pacote de estímulos massivo que fez o minério de ferro disparar bastante. As medidas incluíam a redução das reservas bancárias, corte na taxa de recompra para 1,5% e a bomba. Reduzir a entrada mínima para a compra do segundo imóvel de 25% para 15%. Tudo isso criou uma expectativa de maior demanda de aço no setor imobiliário, na China, né? Só que como a China acaba sendo o principal consumidor do minério da Vale, isso acabou já se refletindo na cotação ou no valor de mercado da empresa. O minério chegou a perto dos $100 por tonelada e as mineradoras subiram no mundo todo, isso não é um caso isolado de Vale. Só que no caso isolado de Vale, além disso, a gente teve também uma notícia de um possível dividendo extraordinário. Que história é essa? Bom, vou te explicar isso aqui, que tem um certo fundamento, sim, bem interessante. Tem alguns projetos da Vale que acabam embasando isso e eu quero te trazer aqui um panorama, presta atenção. A Vale acabou de receber do IBAMA a licença para operar o projeto Serra Sul mais 20 MTPA, que deve adicionar cerca de 20 mil de toneladas de produção do minério de ferro por ano. A Vale produziu 328 milhões de toneladas em 2024, então 20 milhões a mais acaba sendo um incremento de cerca de 6% na produção. E aqui tem um detalhe, esse projeto fica no Sistema Norte, em Carajás, e a vantagem aqui é dupla. O primeiro ponto é que esse minério em Carajás acaba tendo muito mais qualidade. O teor de ferro ali oscila entre 62% e 68%. E segundo aqui, os custos operacionais são menores. A Vale está projetando eliminar até 2027 o uso de água no processamento do minério de ferro, o que torna o projeto não apenas mais sustentável, mas também mais barato, o que torna as margens melhores. Além disso, a Vale lançou o programa Novo Carajás, que prevê investir 70 bi até 2030 para levar a produção de minério de ferro em Carajás para mais de 200 milhões de toneladas por ano. E olha só o que o BTG Pactual está falando. Eles acabaram de elevar o preço-alvo da Vale de 10 para 11 dólares por conta dessa estratégia, destacando que a Vale está ajustando o seu portfólio de minério de ferro para capturar um prêmio de 1 a 3 dólares por tonelada, o que pode gerar um impacto de mais de 500 milhões de dólares no seu EBITDA, algo muito parecido, né, com o lucro operacional. Além disso, a Vale reduziu novamente a projeção de CAPEX para 2025 para algo entre 5,4 e 5,7 bi de dólares. CAPEX são investimentos, né, para formar ativos, e se o CAPEX cai, sobra mais dinheiro, sobra mais fluxo de caixa para o acionista. O BTG destaca que a resiliência do minério de ferro em torno de 100 dólares por tonelada, combinada com a expectativa de queda da dívida líquida para algo entre 15 e 16 bi até o fim do ano, abre espaço para dividendos extraordinários. Aí o banco projeta um pagamento que fique entre 500 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares ainda em 2025. Apesar disso, a projeção é que o fluxo de caixa deve deixar o yield ainda abaixo de 10%. Então vamos lá, o que a gente tem aqui, tá? Mais produção, menos custo, ou seja, mais margem, redução da dívida e menos CAPEX, ou seja, mais fluxo de caixa para o acionista, possivelmente refletido num aumento no dividendo. Agora, a beleza do mercado financeiro é que isso não necessariamente torna a Vale um bom case para quem está focando em pagadoras de dividendos. Isso vai depender muito da tua estratégia, do que tu está olhando. E uma coisa que eu não gosto de fazer é olhar só para o qualitativo, só para a expectativa, só para uma projeção do futuro para determinar se eu vou comprar ou não uma ação pensando em dividendos. Respeito quem faz isso, mas eu sou um cara mais analítico, mais lógico. Eu gosto muito de seguir estratégias que sejam parametrizadas, sejam sistematizadas para tomada de decisão. E nisso tem a parte que ninguém está te contando, a parte que acaba não aparecendo na mídia. Falei que a gente gosta de tomar decisões com base em dados. E aí, para quem está com foco em ter uma carteira de dividendos, o que eu só recomendo para quem já está vivendo de renda, que o potencial de retorno de outras estratégias como de ações baratas é maior, considerando os dividendos para o longo prazo. Mas enfim, dito isso, a gente
tem uma estratégia aqui para quem foca em dividendos. Não uma estratégia que eu siga, eu não estou focando em dividendos. Mas quem foca tem essa estratégia chamada de máquina de dividendos, em que tem 7 critérios específicos que uma empresa precisa passar para entrar nessa estratégia. Esses critérios aí estão pipocando na tela e você pode conhecer melhor esses critérios baixando um e-book totalmente gratuito sobre a estratégia máquina de dividendos, onde você vai conhecer 7 ações que passam na máquina de dividendos. Então você pode apertar aqui no primeiro link da descrição para baixar esse e-book, entender melhor os critérios, entender quais ações passam nessa estratégia. E o ponto aqui é que quando a gente roda a Vale em relação a esses critérios, tem um critério em que ela não passa. Para contexto, a Vale teve um prejuízo de 5,7 bi no quarto tri de 2024. Prejuízo, não lucro. Olha só a sequência. Segundo trimestre teve 12,9 bi de lucro, primeiro tri 8 bi, e no quarto tri um prejuízo de 5,7. E esse acaba sendo um critério, que é consistência na geração de lucro líquido, porque se a gente quer uma estratégia que vai comprar pagadoras de dividendos, a gente precisa garantir que essa empresa é consistentemente lucrativa. A Vale se mostrou lucrativa no longuíssimo prazo, mas de novo, quando a gente tem critérios matemáticos, a decisão fica muito mais fácil de ser tomada. E a nossa ideia aqui, com esses parâmetros, é que a gente consiga filtrar empresas por aquelas que têm a maior previsibilidade no pagamento de dividendos. Agora, o que isso significa para a tua carteira? Que Vale é uma ação ruim? Não necessariamente. Isso, de novo, vai depender da tua estratégia de seleção de ações. Em outras estratégias aqui, como na estratégia das ações mais baratas da bolsa, Vale até estar melhor posicionada, mas não entra ali nos top 20 ações investíveis, o que nos faz hoje não ter investimentos em Vale. Então, quais são os pontos aqui que são importantes? Ponto 1, a Vale subiu por conta de estímulos chineses que acabaram apreciando o minério de ferro. 2, Serra Sul e Novos Carajás podem sim gerar um caixa adicional significativo para a Vale. Ponto 3, o mercado está otimista, está precificando um cenário mais positivo, mas a verdade é que pelos nossos critérios de investimentos, Vale hoje não é uma boa pagadora de dividendos e não é uma ação barata. Agora, se você quer conhecer melhor os nossos critérios e mais, se você quiser entender como a gente faz para montar uma boa carteira de investimentos nesses períodos turbulentos, nesses períodos de crise política, de incerteza no ar. No dia 13 de outubro vai rolar uma live chamada Maior Transferência de Riqueza da Década, live gratuita. Vai ter muita entrega à parte e onde você pode participar apertando nesse botão e te inscrevendo. Aqui eu vou deixar uns vídeos complementares a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.